Gente boa de Deus, eu quero convidar todos nós aqui, com toda a objetividade e tentando aquietar o coração de todos nós, a abrirmos o Evangelho de João, no capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. E daqui para frente, todo silêncio, toda quietude, vamos prestar toda atenção. Evangelho de João, capítulo 10. João, capítulo 10. Toda quietude, gente. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelos nomes as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato eu recebi de meu Pai. E apenas repetindo as palavras de Jesus no verso 10, 9 e 10, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Olha aqui para mim, todos vocês. Como vocês notaram no início da leitura, está dito que
que se tratava de uma parábola. Jesus estava usando algumas metáforas, alguns elementos de característica parabólica para tentar expressar para aqueles que estavam diante dele um determinado sentido essencial para a nossa compreensão. Por isso ele diz que ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, na mesma medida em que ele descreve quem são as ovelhas do bom pastor. São aquelas que apenas ouvem a sua voz, que de modo algum seguem a voz dos estranhos, do que parece, mas não é, não se deixam seduzir pelas estranhezas das novas coisas, porque não estão preocupadas com novidade, mas com genuinidade e verdade, e conhecem a voz do seu pastor essencial. E prossegue e fala que a ovelha que ouve a sua voz vai encontrar nele um lugar de liberdade e vai descobrir que o fluxo será um fluxo de vida, de proteção e de cuidado, porque é isto que ele faz, dando até mesmo a vida pelas ovelhas. E aí se diz, Jesus lhes falou esta parábola, mas eles não atinaram, não compreenderam com o sentido do que Jesus lhes dizia. Então Jesus foi mais explícito. Disse: eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou tanto aquele que é a referência para as ovelhas entrarem e saírem, e é uma porta aberta. Do lado de dentro tem segurança, do lado de fora tem pastagem, e as ovelhas podem entrar para o abrigo, para o aprisco, tanto quanto podem sair do aprisco e pastar. Porque quem lhes dá segurança não é a geografia do aprisco, e o que lhes dá insegurança não é a grandeza do pasto. O que de fato dá segurança dentro e garante a segurança fora é o pastor, que vai adiante delas, e elas o seguem. E ele diz: mas de modo algum vão seguir o estranho. Porque se for minha ovelha, vai discernir a diferença. Começa discernindo a voz. A ovelha se condiciona à voz do pastor, aos hábitos do pastor, ao jeito do pastor. A ovelha que fica no campo, a ovelha que faz bé, é assim que é. Ela tem uma relação de fidelidade e vínculo com aquele que cuida dela sempre, todos os dias, que a viu nascer, tirou carrapatos e carrapichos, que pensou em suas feridas, que foi atrás dela quando ela estava perdida, que a acolheu, que a alimentou, que deu-lhe de beber, que a amou. Ela conhece essa voz e ela distingue essa voz de qualquer outra voz que se pareça com a dele, mas não sendo ele, ela não irá. Pode fazer todos os trejeitos e todas as imitações, ela não lê performance. A ovelha discerne vibrações, cheiros, atitudes. Está sentindo aquilo que vaza sem que se diga. Se vincula muito mais àquele que cuida dela do que a cerebração e a razão podem explicar. E aí Jesus prossegue e diz mais o seguinte: que todos quantos tinham vindo antes dele, e com isso ele não está fazendo referência a Abraão, nem a Moisés, nem a Davi, nem aos profetas, nem a todo aquele que tenha vivido a fé ou falado da parte de Deus, mas referindo-se a todo aquele que, tendo vindo antes dele, veio
tentando apresentar-se ao povo como um enviado especial de Deus, ou como um Messias, ou como portador e detentor de uma revelação, ou como alguém que tivesse se arrogado a dirigir e conduzir o povo com a mão de ferro supostamente de Deus, ou os que tivessem explorado o povo, fazendo ele aqui ecoar profecias antigas, tanto do profeta Ezequiel quanto do profeta Zacarias, que falavam tanto positiva quanto negativamente do perfil do pastor de Deus. Negativamente, se diz que eles eram mercenários, que não cuidavam das ovelhas, que interessavam-se apenas em tirar-lhes a lã, o sangue, a pele, as carnes, as unhas, os cascos, em explorarem, sugarem e descartarem a ovelha, como os falsos profetas faziam com Israel, como os falsos pastores faziam e fazem em qualquer que seja a posição de condução que eles se coloquem. Vem então Jesus e explicita isso para que os seus discípulos e ovelhinhas não ficassem confundidos pela multiplicidade das vozes, das fantasias e dos enganos. E aí, no meio disso tudo, ele estabelece a referência das referências para a gente discernir o que tem a ver com o bom pastor, o que tem a ver com o Evangelho, o que tem a ver com Jesus e aquilo que tem a ver com o antipastor, que Jesus chama de ladrão, de salteador e de destruidor. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu, porém, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando ele disse isto, ele estava jogando sobre a mente dos seus discípulos muitas compreensões, jogando sobre a minha e a sua mente as mesmas e múltiplas camadas de compreensão. Preste atenção nelas. Em primeiro lugar, ele se referia ao que de imediato e historicamente acontecia entre a liderança religiosa de Israel em relação a ele, Jesus, que é o bom pastor. Entre esses e ele havia o povo. E o que Jesus está dizendo é: esses que nem chegam propriamente dizendo nós somos o Messias ou eu sou o Messias, tratam ao templo, à religião, ao ofício sacerdotal, aos ritos e a tudo que envolve isto, como a venda de sacrifícios, a troca de dinheiro no câmbio bancário que se estabelecia no templo com ágio para os sacerdotes, e toda aquela mecânica que não cessava de fazer cultos, mas não atendia a alma de ninguém, não se importava com ninguém, não se solidarizava com ninguém, não acolhia ninguém. Ele compara essa estrutura imediata, histórica, presente, vigente, nos dias dele, à volta dele, ao ladrão, ao mercenário, que vem para matar, roubar e destruir. Portanto, a primeira camada que ele apresenta é a religião, quando se torna esse sistema que deseja controlar, manipular, usar, pedir e pedir, tomar,
ameaçar, manipular, exercer domínio, tiranizar e usar e depois largar, ela é exatamente um diabo entre os homens. Vem para matar, para roubar, para destruir. Mata sonhos, esperanças, mata a pureza do coração, da fé das pessoas, mata a sinceridade, ensina o caminho da hipocrisia, da disfarçatez, da performance, mata a alegria sincera, cria no lugar apenas as expressões de uma espiritualidade eufórica que tem hora para começar e hora para terminar e que nunca se traduz em fontes de água viva brotando do coração para a totalidade da vida todo dia. Mas enquanto isso, usa, expropria, toma, controla, determina, condiciona, vicia as pessoas e o resultado é o mesmo. Mata sem que a pessoa morra, sem que seja assassinada, sem que receba uma certidão de óbito. Fica num IML psicológico. Às vezes mata a personalidade. Você lembra de como o seu encontro com a religião alterou você, surtou você, talvez. Seu pai não reconhecia mais você, nem sua mãe, a culpa era deles, pensava você. Mas você rompeu a amizade com seus primos, com as suas tias, com os seus filhos, com os seus amigos da vida inteira. Porque esse tirano chegou e matou todos os seus vínculos. Matou tudo aquilo que para você antes tinha sido importante. Algumas coisas eram equivocadas, mas outras nem tanto. Outras de modo algum. Mas essa coisa chega e mata. Pode ser em qualquer ambiente. Mata no ambiente cristão, de onde a maioria aqui é egresso, com a alma quebrada, com esperanças falidas. Alguns deram-se com tanto amor, aonde se deram se sentindo tão manipulados e usados que ficaram meio impermeáveis, meio cínicos, se zumbificaram, caminham, mas não são. Muitos foram roubados de tudo, do dinheiro, à pureza das inocências, das crenças mais simples, foram tomadas e arrancadas, sem falar no que se impõe de equívoco sobre a mente das pessoas, que vai sendo praticado e produzindo um caminho de quebra, de destruição, de atropelamento, de autoatropelamento e de atropelamento de outros, de machucaduras que a gente vai fazendo à medida em que vai caminhando. E a gente se destrói outros. E como eu disse, os ambientamentos são os mais diversos, mas o resultado, quando a gente está sob o pastoreio do engano na nossa mente, é sempre esse, porque o diabo não sabe fazer outra coisa. Então a primeira camada que Jesus apresentou expressava de modo histórico o que acontecia entre ele e a liderança espiritual de Israel e entre eles o povo, e como esse pessoal existia apenas para manipular esse grupo. E Jesus disse, olha, eles são ladrões, mercenários e salteadores e vieram para matar, roubar e destruir. Olhem para vocês e vejam se andar com esse pessoal produziu o caminho da vida no coração de vocês. A segunda camada é aquela que traz esse aplicativo
para aquilo que acontece em qualquer circunstância ou contexto de relações humanas. Porque em toda relação humana haverá aqueles que conduzem para o bem e haverá aqueles que conduzem para o mal. Assim como em toda relação humana há aqueles que se deixam conduzir para o bem e há aqueles que se deixam conduzir para o mal. Você lembra de como um bom namorado, uma boa namorada pode produzir e reconstruir vínculos quebrados entre você e sua mãe, que se arrebentou por causa do namorado ou namorada interior, que era de um ciúme horroroso, que enquanto esteve presente na sua vida, não deixava você comer picanha em casa sábado, nem sair com ninguém, nem encontrar com ninguém, queria que você rompesse com tudo, a vida ficou uma miséria, seu pai ficou um mau humor danado, a sua mãe vivia triste, os seus irmãos não reconheciam você, os seus amigos diziam que é esse cara. E você ficava com ódio deles, porque todas as vezes que eles encontravam, eles diziam: essa mulher ou esse homem está acabando com você. Aí um dia essa figura foi embora. E no dia seguinte o sol reacendeu-se. A lua retomou a sua claridade. A vida foi ganhando de novo harmonias naturais. Estou falando aqui do pastoreio afetivo, de como às vezes você gosta e é gostado por gente que é um bom pastor de alma, que quando anda com você constrói, edifica, deixa livre, alimenta, dá pasto, você se torna um ser melhor enquanto anda ali. Por outro lado, há outros que são diabos. A gente namora muito diabo, ama muitas diabas, fica apaixonado e apaixonada por muitos demoninhos humanos que só vieram para matar, roubar e destruir. Ele é o carcará, pega, mata e come, de preferência dá uma esfoladinha na saída, para ele se sentir gostoso, ele leva assim aquele prêmio no pescoço. Isso é coisa do passado, levar os ímãs. Hoje em dia, ímã já virou uma raridade, já trabalho para paleontólogo, não é mais nem para ginecologista. Mas não, já não quer mais nenhum ímã, ele está querendo levar a troféu assim, de fetiches maiores. Surtei o cara a esse ponto, surtei a mulher, e ele vai falar com orgulho, não estou mais com ela, mas é doida por mim. Isso é uma alegria, deixar alguém doido. Aí ele vai assim, pastoreio dele na vida é esse, dela. Você não é candidato a nada até subir de posição. Aí você recebe uma unção de beleza que no dia seguinte ela não larga do seu pé. É mercenária. Chegou para fazer o pastoreio da morte na sua vida. Como diz Provérbios, capítulos 6 e 8, esse tipo de criatura espiritual de fato conduz você até a sepultura da alma. Vem para matar, roubar e destruir. Aquelas relações as mais diversas de amizade que às vezes chegam e reviram a vida da gente ao contrário, algumas para o bem, outras tantas para o mal. Você quase que determina a vida da pessoa como antes de ser amigo de fulano ou beltrano e depois. Antes era um cara legal, tratável, gente boa, generoso. Depois virou um ser indiscernível ou horrível. E foi uma entrada, uma impressão, uma submissão carismática à personalidade do outro. Uma admiração invejosa que elegeu o outro para ser a referência da sua vida e de repente
Você diz que ele é seu amigo, mas de fato ele se tornou o pastor dos seus caminhos, dos seus pensamentos e das suas decisões. Você já notou que você até prefere ficar com a mulher que esse amigo aprova e rejeitar a que ele rejeita? Está pastoreado por alguém, seja por um indivíduo, seja por uma gangue fraterna. Ou você que já andou por aí por tantos cultos de mandingas, que já fez tantas barganhas com o mercenário, sem saber, que já deitou despacho, já deu grandes quantias em dinheiro, somas, para garantirem a sua invulnerabilidade, ou a sua proteção, ou um refúgio contra uma perversidade contra a sua vida, mas você de fato fez isso com o diabo, porque se fosse com um bom pastor não haveria barganha, ele faz de graça, ele dá a vida pelas ovelhas. Então se teve barganha, não foi com Deus que você fez negócio, eu lhe garanto que foi com o diabo. Seja a macumba evangélica ou seja aquela de qualquer outra natureza que vocês conhecem. É tudo a mesma coisa, é uma esquina de trevas só. E o pastor dessa espiritualidade é o mesmo. Ele vem para matar, para roubar e para destruir. É ladrão. É para tomar sem que a gente note, sem que a gente sinta. A terceira camada que Jesus colocou diante deles é aquela que determina o que acontece num ambiente que para nós não está disponível aos olhos, aos sentidos imediatos, mas que a gente entende, discerne pela fé. Que ambiência é essa? É uma que, se os nossos sentidos espirituais se abrissem, nós veríamos agora. A quantidade de vozes que nos chamam o dia inteiro em outras direções. A voz do interesseiro, a voz do sedutor, a voz do mercenário, a voz do controlador profissional, a voz do algoz por prazer, a voz do carcereiro de almas, a voz do escravizador afetivo. E a gente veria por trás dessas vozes as verdadeiras vozes que emulam as próprias vozes deles, que são vozes do mundo espiritual. O que nenhum de nós pode carregar como equívoco é a impressão de que a nossa luta é apenas contra os elementos visíveis, tangíveis, circunstanciais e mensuráveis pelas relações que a gente possa mapear com os olhos ou com os sentidos. A nossa verdadeira luta não é só contra os ladrões na vida, os ladrões psicológicos, afetivos, os ladrões da religião, os ladrões que desejam controlar nossa alma, os mercenários que querem fazer negócio de nós, os que olham para nós como um objeto e querem nos usar e nos descartar, aqueles que desejam nos seduzir, arrancar de nós o que puderem e depois deixar. Para além disso tudo, o que Jesus está mostrando é que há um mundo espiritual de uma hostilidade total contra nós. Quem não está seguindo o bom pastor, ouça-me bem, quem não está seguindo o bom pastor, está seguindo o ladrão. Quem não está seguindo o bom pastor, nem perca tempo querendo exercer um discernimento de sintonia fina, dizendo, bom, mas entre Jesus e o ladrão existe uma zona de espaço,
onde confortavelmente eu nem sou discípulo de Jesus e nem estou debaixo do ladrão. Opa! Coitado! Aí a otarice entrou em você como uma possessão demoníaca, mano. Porque quem não está seguindo o bom pastor está seguindo o ladrão. Infelizmente, há dois caminhos, há duas portas. No mundo espiritual não tem uma terceira via. Ou a gente anda com Deus, ou não andar com Deus é andar com aquilo que é antivida. Agora olha aqui para mim. Olhe para a sua vida. E veja. Se você devagar não foi se tornando um ladrãozinho. Muito educado. Muito gente boa para os outros. Mas quem chega perto de você sofre. Quem chega perto de você perde. Perde a paz, perde o sossego, perde a serenidade, perde a mansidão, porque você é insuportável. Você é um dreno morcego. Você está ali o dia inteiro chupando sangue, drenando, roubando. Você é uma hemorragia, mano. Cheio de hemorragias aqui entre nós. A mulher não aguenta mais dar sangue para você, você chupa. Ou o marido. Tem filhos aqui que viraram verdadeiros ladrões psicológicos, espirituais, emocionais, afetivos. Manipulam os pais, usam os pais como podem. Ficaram tão doentes que só conseguem manter relações de ladruagem. É tudo com segredo, com uma esquinazinha que o outro não conhece, para você fazer uma manobra. É sempre com um pé atrás que te dá alguns poderes de insinceridade. O outro está lá na frente, todo aberto, e você está 3 passos atrás. Projetou o holograma, ele pensa que você está do lado dele, mas você está assistindo dali. Eu vou ver como é que isso aqui fica. Se estiver bom com ele, eu vou. Se não, já estou com o plano B preparado. Ladrão. Ladrãozinho, safado. Vai tratando a vida toda assim. Todo mundo assim. Vai desenvolvendo a mente do ladrão e não nota. Sempre pensando como é que eu vou levar vantagem. Ladrão. Como é que eu saio dessa sem me machucar? Como é que eu escapo e ninguém vê? Ladrão. Como é que eu assassino e saio sorrateiramente e continuo dando uma de benemérito? Ladrão. Roubo seguido de latrocínio. Ladrão. De alma, de mente, de emoção. Olhe para você. Ouça o que os outros falam, que você tenta não ouvir. Se os rapazes ouvissem as lamúrias das suas noivas, mulheres ou namoradas, os homens fizessem isso, saberiam muito de si mesmos pelas vozes delas, mas eles não querem ouvir. Porque a maioria delas lhes diz ladrão, mentiroso. Você veio e só roubou, só enganou, só matou. Há pessoas que depois delas, só um milagre de Deus no coração da vítima para recuperar, porque do contrário, tem gente que aonde passa deixa o outro existindo morto. Olhe para você e veja o que você destrói. E você não tem nem coragem de encarar, nem de chamar a responsabilidade para você e transfere sempre para os outros.
Mas preste atenção no que você destrói. Olha aqui para mim. Eu vivi dos 18 anos da vida até mais ou menos os 43 anos de idade, com uma certeza imensa dentro de mim, de que eu podia ir para qualquer fórum espiritual, humano, visível ou invisível, com paz na minha consciência, porque de nada me acusava a consciência de chegar e fazer mal a qualquer pessoa, de qualquer modo que fosse, de deixar alguém com menos depois da minha passagem, ou de deixar alguém destruído, quebrado, arrebentado porque eu passei, ou de deixar alguém se sentindo defraudado. Jamais. Aí, quando eu estava com os meus 43 anos ou 40 anos de idade, eu não me lembro bem por aí, algo aconteceu na minha vida sutil que eu fui deixando entrar. Interessante é que 5, 6, 7 anos depois daquilo, eu olhava para trás e foram centenas as noites em que eu chorei. E eu falava com Deus e dizia: Senhor, por que o Senhor não me levou antes daquele dia? Porque eu tinha vivido uma vida inteira com a certeza total de chegar e agregar, de sair e não tomar, de passar e não ferir, ao contrário, de só curar. E agora eu estou olhando para a minha vida, estou vendo gente traída, estou vendo gente roubada, estou vendo gente sofrendo, estou vendo gente perplexa, estou vendo gente se sentindo enganada. Eu estou me sentindo não como o pastor que imita o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, mas eu estou me sentindo como um mercenário que não é pastor, embora em mim nunca a questão tivesse tido a ver com qualquer coisa relacionada a ganhos ponderáveis ou numerários ou de qualquer natureza, mas o surto certamente se instalou como inconsciente desejo de controle, de sedução, de domínio, de dizer: é meu, é meu. E aí, você vê que você pode ter passado 30 anos da sua vida tocando e vendo sementes brotarem, estendendo a mão e vendo a graça se espraiar, falando e vendo os desertos virarem em pomar, entrando e saindo e sendo abençoado na chegada e objeto da gratidão mais terna na saída, por você simplesmente ter andado ali. E agora, de repente, sem que eu tivesse feito a escolha de me tornar mal, sem que eu tivesse desejado prejudicar ninguém, sem que eu tivesse maquinado para fazer qualquer desgraça na vida de alguém, apenas por ter deixado de ouvir a voz do meu único pastor e seguido uma voz estranha, sem maquinar nada de mal, eu me tornei um associado do ladrão. Aí depois tinha uma esposa desesperada, um marido infeliz, filhos perplexos, milhares, milhões de pessoas sem entender nada, pais angustiados e tristes, pessoas que amavam você em estado de incompreensão total e o pior de tudo, cada novo passo destrói alguma coisa.
Você fica numa sensação que parece que se você se move para um lugar, arrebenta. Tudo que você faz, arrebenta. Apenas porque quem não está seguindo exclusivamente a voz do bom pastor, estará seguindo a voz do ladrão. Então, como eu disse há pouco, se você quiser verificar que tipo de vínculo você tem com o bom pastor e que tipo de ascendência você permite que o ladrão de almas tenha na sua vida, olhe não para o próximo, mas olhe para você e se pergunte: aonde eu toco, eu agrego valor ou eu desagrego? A minha chegada gera convergência, pacificação, tranquilidade e serenidade, ou ela produz inquietação, desavença, angústia, medo? As pessoas em quem eu toco saem melhores e felizes ou saem doídas e quebradas? Quais são os meus genuínos interesses no encontro humano, que nunca deixa de ser um pastoreio humano de influências trocáveis? No meu encontro humano, qual é o resultado? O que gera? É simples a gente saber, discípulo de quem nós somos, se nós estamos ouvindo a voz do bom pastor, se a gente anda seguindo a voz do ladrão. Porque quando a gente anda com um bom pastor, a gente não dá nenhum dos nossos passos gera qualquer coisa que não seja boa nova. Até quando as coisas não dão certo, você sai sem tirar pedaço de ninguém. Até porque se não derem certo, a outra pessoa jamais vai poder dizer que você sabia que não ia dar o tempo todo. Ela vai saber o tempo todo que você tentou fazer dar, só não aconteceu. De modo que você vai sair sem defraudar, sem ter enganado. Fácil a gente ver de quem a gente é discípulo, vendo o resultado da nossa existência. O que a nossa chegada gera? Ou a nossa saída? Aleluia! Estava que eu não aguentava. Ai, meu Deus! Quem pastoreia a sua vida? O bom pastor ou o ladrão? Meça isto pelo fruto da sua existência. Assim como o ladrão vem para matar, roubar e destruir, e aquele que o segue se torna matador, roubador, destruidor, fazedor de mal, mesmo que não queira, mesmo que não maquine, aquele já é um caminho pré-determinado para esse tipo de coisa. Não há como andar ali e não se tornar daquele jeito. Do lado oposto, Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando a gente se torna discípulo dele, não só a vida abundante, que é, sobretudo, vida sem medo da morte, que é vida de certeza da vida eterna. Eu já passei da morte para a vida, eu sou um cara eterno. Vida abundante, que é sobretudo a certeza de estar pisando na rocha dos séculos, sem medo de tsunami nenhum, olhando a cara da existência com segurança e sem temor. Vida abundante, que sobretudo é esperança que já está ancorada na glória de Deus, na certeza da nossa transcendência eterna nele.
gera vida abundante até quando eu choro, vida abundante até quando eu sepulto as pessoas que eu amo, vida abundante até quando aparentemente eu perco, gera vida abundante quando eu ganho, gera vida abundante quando eu sou defraudado. De qualquer maneira, se eu sigo a voz do pastor, o que se produz em mim é sempre uma vida melhor. Não há como eu não melhorar andando, ouvindo a voz do pastor, a voz do Evangelho, a voz da vida. No entanto, o caminho mais fácil é o outro. É ladeira abaixo, é uma vocação natural para ladruagem, manipulação, engano, controle. Faz parte da nossa insegurança entregarmos-nos a essa vereda que aparentemente oferece poder e domínio, mas apenas destrói a vida da gente e a dos outros. Por isso, se dá para a gente se avaliar negativamente pelo resultado do nosso encontro humano, dá para a gente avaliar positivamente o que o nosso encontro humano produz. Se você está seguindo o pastor, não há meios de você chegar e maltratar. Pode até ser que alguém fique incomodado com a luz, mas você não teve nada a ver com isso. Pode ser até que alguém, um filho do ódio, se perturbe com a sua paz, mas ele terá que dizer: eu odeio a paz desse cara. Pode ser que algum vampiro se assuste com o fato de que em você raiou o sol da justiça. Mas é a natureza do outro que se conflituou. Você não trouxe nada, a não ser graça e luz. Minha pergunta hoje a você, para a gente concluir agora, nesse segundo: você é discípulo de quem nessa vida? O que você está permitindo que aconteça com você? Você está se submetendo ao pastoreio do ladrão? Está se tornando como ele? Aonde você chega, some alguma coisa, desaparece, você está virando um triângulo das Bermudas ambulante, caiu na sua vida, voando. Aí você diz: também um bando de fraco. Não, meu irmão, você que é uma macumba. Caiu em você um buraco negro. Depois de ti ninguém se acha mais. Você destruiu, você arrebentou, levantou a cabeça, exerceu a sua psicopatia, a sua sociopatia, disse: não doeu em ninguém, e segue adiante. Cuidado, um monte de gente pensando que segue a voz de Jesus e que não conhece o Evangelho, não lê a palavra, não internaliza a palavra, vive baseado nos seus próprios conceitos, pensamentos, amizades, relacionamentos, vínculos, opinião de terceiros, vão ficando cada vez mais dessemelhantes de si mesmos e assemelhados a outros, vão se deixando pastorear pela morte e vão se tornando idênticos sem sentirem. Aí, bem-aventurado é aquele que não passar na sua vida, porque se passar pela sua vida, discípulozinho de Jesus, vai descobrir que você anda pastoreado pelo diabo. Chocado comigo? Não fique não. O diabo na minha boca não tem conotações medievais. Você sabe exatamente a conotação que tem. O diabo é o divisor. É o que chega para dividir, para rachar, para roubar, para destruir. Ele existe no mundo espiritual e se manifesta com visibilidade através dos milhões de seres humanos que vão se deixando conduzir pelo pastoreio da morte que ele exerce. Esta é a palavra do Evangelho para quem quer ser discípulo de Jesus e não quer mais andar enganando e sendo enganado.
vivendo como ladrão, roubador, destruidor, enquanto vai sendo roubado, destruído e comido vivo no mundo espiritual, e adota a filosofia do carcereiro para praticar sobre os outros, sem perceber que a sua vida se transforma numa divulgação permanente do inferno, ainda que você venha todo domingo, levante as mãos e cante para Jesus. Jesus não disse: as minhas ovelhas cantam para mim. Ele apenas disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. É simples assim. Vamos ficar em pé. Ninguém saia. Nós vamos orar. E vamos fazer um único movimento em duas perspectivas. Nós vamos trazer as nossas ofertas, que não tem nenhuma barganha nisso aqui, é apenas exercício de consciência, lucidez, fé, alegria na divulgação do Evangelho e em relação àquilo que, a partir daqui do caminho da graça, tem sido catapultado como divulgação do Evangelho, não só no país, mas na terra. Então, se você se sentir manado nesse espírito, o convite é para todo aquele que assim se sinta, com espontaneidade, amor e alegria, em nome de Jesus. O segundo convite, no mesmo movimento, é para aqueles que dizem: Senhor, obrigado, porque Tu abriste os meus olhos, e eu fui vendo que muito devagar eu fui trocando a voz do pastor pelas minhas supostas opiniões pessoais, que nada mais eram do que induções de terceiros, induções do mundo, induções da média ponderada das filosofias da morte à minha volta, induções de amigos surtados, de amores perversos, coisas que foram ficando em mim, que me alteraram, que me roubaram e hoje me fazem roubar sem sentir, que me destruíram e hoje me fazem destruir sem perceber, que de fato me mataram e hoje me fazem matar sem que eu sequer queira assassinar, mas eu reconheço que alguma coisa mudou dentro de mim. E que aonde eu venho tocando, ao invés de espalhar bênção, eu tenho espalhado confusão e angústia, e eu quero, em Teu nome, Jesus, parar isto hoje. Eu não quero reproduzir o padrão do diabo no mundo. Eu não quero reproduzir o padrão espiritual do diabo nos meus relacionamentos afetivos, conjugal, familiar, fraterno, profissional, nos âmbitos mais diversos dos meus encontros. Eu quero quebrar esses padrões. Eu já fui tão usado que me viciei em usar, já fui tão manipulado que me condicionei a manipular, já criei e me decepcionei tanto que hoje me tornei cínico, já me senti tão morto que hoje eu mato sem reflexão. Mas obrigado, porque o Evangelho é a minha salvação. E eu quero trocar esse caminho atropelado pelo caminho que dá a vida pelos outros, que existe em amor sem medo, que ama sem medo de amar, um amor que não se protege, que se entrega, que tem em si mesmo a sua própria defesa, e que, portanto, não só recebe do Senhor a vida em abundância, mas aonde quer que toque, gera vida. Quando você chega, as pessoas dizem graças a Deus. E quando você vai, as pessoas dizem que pena que vai, mas que bom que passou aqui. Nós fomos chamados por Jesus para sermos esses entes
que não só têm vida abundância, mas são verdadeiros desperdícios de vida na terra, de abundância de graça. Pelo amor de Deus, quem é que você quer ser? Uma pessoa que ao chegar leva tascos e pedaços, ou você quer ser alguém que ao chegar deixa a sua própria vida, a marca do amor que sela a verdade de alguém que passou, que esteve, que não defraudou, que é e que só caminhou na sinceridade que mantém a gente na vereda da verdadeira liberdade, do verdadeiro refúgio e proteção que só existem para aqueles que seguem a voz do bom pastor.